Hoje é domingo, dia 26 de abril de 2020. Nós não podemos ter a Escola Bíblica Dominical, a reunião, o estudo já foi feito aí o comentário pelo nosso colega pastor Emerson Adriano, da classe de adultos. As crianças estão impossibilitadas de se reunirem, também os jovens, adolescentes, juniores, mas nós aqui estamos para trazer nessa manhã uma reflexão da palavra de Deus, usando o texto áureo da lição de hoje, que é a nova condição do salvo. A condição do salvo, a condição de filho em razão da consumação do plano de salvação do Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 4, esse é o versículo do texto áureo da lição de hoje. Mas eu gostaria de ler a partir do versículo 1, Gálatas capítulo 4, que diz assim: Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Meu prezado irmãos e amigos, nós somos filhos de Deus. Não somos uma simples criatura de Deus, somos filhos de Deus. Quando a lei estava em vigor, antes de Jesus ter vindo, não que a lei seja abolida, mas aquilo que regia o Antigo Testamento, que Jesus, quando veio na plenitude dos tempos, então o homem esperava o Messias, esperava o ungido de Deus, esperava a salvação no Filho de Deus que havia de vir. Ele não sabia quem era. Daí, quando João Batista apareceu, alguns pensavam que era João Batista, mas agora veio Jesus. E Jesus veio no tempo certo, no tempo de Deus. E a Bíblia diz, na plenitude dos tempos. Então, todo o Velho Testamento foi uma preparação para a chegada do Messias, para a chegada do ungido, para a chegada do Filho de Deus, esse Jesus, que é o nosso Salvador. Porque a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Aí a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E lá em Romanos diz, Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção. E agora? Também Romanos diz que o salário do pecado é a morte. A recompensa da desobediência, a recompensa do pecado, do fugir do alvo de Deus, a desobediência. Desobediência é pecado. Então, por conta da desobediência do primeiro casal, o pecado entrou no mundo. Mas logo ali no livro de Gênesis, Deus já prometeu a salvação. Já prometeu o Salvador. Só que tudo é no tempo. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, diz que tudo tem o seu tempo. Então Deus aguardou o tempo em que enviaria o seu Filho, Jesus, para dar a sua vida pelos nossos pecados, para pagar o preço da nossa salvação, para dar a sua vida pela nossa vida. Isso significa o sacrifício vicário. A morte vicária é o quê? Uma vida por outra vida. O salário do pecado é a morte. Então todos nós merecíamos a morte eterna. Morte física do corpo, todos nós iremos passar. Mas a morte eterna, ou seja, a separação eterna de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, seu único Filho, para morrer numa cruz e pagar o preço da minha salvação e da sua salvação. Foi
na plenitude dos tempos. Nós continuamos como pecadores, pecadores remidos, porque existe o pecador perdido, aquele que ainda não encontrou a salvação em Jesus. Então esse está perdido porque não tem esperança. E às vezes quando a gente fala, ele diz, Deus é que sabe. Não, se você encontrou Jesus, se você reconheceu que é um pecador, reconhece que Jesus é o único Salvador, e você aceita, seus pecados são apagados. Agora você é uma nova criatura. Ah, pastor, mas não vou pecar mais? Não, vai pecar, porque nós pecamos por pensamento, palavras e obras, quando nós julgamos as pessoas, tudo isso é pecado, mas agora somos um pecador remido pelo sangue de Jesus. E aí quando a gente erra, o Espírito Santo vem logo na nossa vida lembrando do nosso erro. E agora a gente vai para Jesus. Não tem Jesus? Não, ele fica à vontade, faz o que quer, não tem a quem dar satisfação, ele acha. Mas a Bíblia diz que todos nós iremos comparecer ante o tribunal de Cristo um dia, e cada um vai pagar por tudo que disse, por tudo que fez, mediante este corpo que recebeu e que viveu aqui. Mas quando você encontra Jesus como Salvador, os seus pecados são perdoados, agora é a nova criatura e você torna a ser filho de Deus. Filhos de Deus. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, de tal maneira. Esse tal significa algo imensurável. Não pode ser medido. O amor de Deus, que deu o seu Filho Jesus para morrer numa cruz, para me salvar, morreu numa cruz para te salvar. E quando o homem aceita esse sacrifício, reconhece o sacrifício de Jesus, ele passa a ser filho de Deus, não somente uma criatura. E lá em João, capítulo 1, versículo 11 ou 12, diz o quê? Torna-se filho de Deus. Aqueles que o recebem têm o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus aos que creem no seu nome. E diz mais, os quais não nasceram da carne, mas do Espírito. Então, a salvação é através da aceitação de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essa salvação chegou no tempo certo. A lição, quando fala aí, em Hebreus capítulo 4, não é? Na plenitude dos tempos, é porque nós observamos tudo que foi acontecendo no mundo. Existia o governo, não é? Antes de Jesus vir, eram os macabeus, depois os romanos conquistaram, e aí as estradas, não é? Foram aperfeiçoadas, a linguagem também, porque houve um movimento de helenização, ou seja, as pessoas que vieram morar ali começaram a introduzir povos para que tornassem um só povo, uma só religião, o chamado o helenismo, melhor dizendo. Então, o idioma, a aglomeração, foi justamente um dia em que todos estavam ali se alistando, porque não existia o Facebook, Instagram, nada disso. Telefone, como é que a notícia ia se espalhar? Então, para que a notícia se espalhasse, não é? Deus providenciou aquele recenseamento. Então, foi um recenseamento, não é? Em que José e Maria vieram lá de Nazaré. E ali chegando, não é? Chegou o tempo de dar a luz, Jesus nasceu lá numa manjedoura. Algo sobrenatural, ou melhor, incomum. Isso chamou a atenção. Então, todos aqueles que estavam ali, que voltaram para suas casas, comentaram, não é? Aquele nascimento num lugar tão diferente, não é? Não foi numa maternidade, não foi numa casa, foi algo anormal. E aí a notícia se espalhou, mas era o tempo de Deus. Era a plenitude dos tempos. Na hora de Deus, Jesus nasceu. Ele é o nosso Salvador. Portanto, meu amado ouvinte, meu amigo que está me assistindo, quem sabe, né? Hoje é o teu tempo. É o tempo de você reconhecer que é pecador. Quantas coisas você já fez e nunca pensou, nunca observou a sua condição diante de Deus? Mas agora, veja bem, nesse momento de pandemia, não é? As pessoas começam a pensar com medo da morte, né? Ninguém quer morrer agora,
Mas saiba que todos nós iremos comparecer ante o tribunal de Cristo. O que é que você vai apresentar? A sua vida. O que você fez? Eu sei que alguns, não, agora vamos dar um sopão, vamos fazer ação social, não sei o quê, mas isso não compra a salvação. Devemos fazer isso porque já somos salvos, não para conquistar o coração de Deus. O que precisa fazer é reconhecer o seu pecado, abrir o coração, aceitar Jesus como Salvador, que ainda que a pandemia, o vírus, Covid-19 lhe alcance, mas você está seguro nas mãos de Deus. Fechando os olhos aqui, estará presente na eternidade. Essa semana nós perdemos, eu posso dizer como pastor, 2 ovelhas. Um aqui do Jardim Nazaré, a nossa irmã Marice Leal, que partiu para a glória nessa semana. Problemas que talvez depois do teste venha a dizer, a afirmar que foi o Covid-19, mas na realidade ela foi com outro problema para o hospital, mas faleceu. Ela gostava de cantar, se eu tivesse 1000 vozes para cantar Jesus. E ela está cantando lá no coro celestial, não é? Mais de 1000 vozes agora. Não somente a dela, mas quando Jesus voltar, haverá aquela reunião especial e ela vai estar lá cantando porque ela aceitou Jesus como Salvador. Ela obedeceu a palavra de Deus. E ontem, a nossa irmã Irenilda, também ovelha nossa, lá de Matriz da Luz, a igreja que eu pastorei por mais de 18 anos, mas continua sendo ovelha do pastor. E aí, ontem nós recebemos essa informação. Hoje é o seu funeral. Mas ela já foi ontem para o coro celestial, como filha de Deus. Nós sentimos a partida, mas estamos felizes porque vamos nos encontrar. Porque Jesus assim prometeu, lá em João 14, de 1 a 6. Eu gostaria que você meditasse na sua vida. Se o seu coração parar de bater agora, se a Covid pegar você, ou outra coisa a mais, né? E você fechar os olhos aqui, quando você abrir os olhos diante de Deus, o que você vai dizer? Você vai comparecer. A Bíblia diz que todos é a palavra de Deus. Só há um caminho para o céu, é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, nesta manhã, medite, reflita, abra o seu coração e aceite Jesus como Salvador, porque na plenitude dos tempos Jesus veio. E quem sabe hoje é a plenitude do teu tempo, né? Você já ouviu tantos pregadores que falaram da salvação, vida eterna no céu, mas também você ouviu o pregador dizendo, venha para a igreja, né? Faça corrente, venha para a igreja, você vai ter casa, carro, vai ter prosperidade aqui, mas a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Já pensou? Quantas pessoas aí hoje têm carro, têm casa, têm mansão, e agora? O que é que adianta? Tem dinheiro, não pode comprar, tem dinheiro, não pode sair, tem dinheiro, não pode viajar, certo? Então, pense nisso. Abra o seu coração, aceite Jesus como seu Salvador para a sua felicidade eterna. Pastor Roberto Ricardo, Igreja Batista Jardim Nazaré, em Camaragibe. Tenham todos um bom dia e à noite, 18 horas, nesse canal, você vai acompanhar o culto da Igreja Batista Jardim Nazaré. Que Deus abençoe a todos.